E é por isso que eu fico muito arrepiada, assim, tô literalmente arrepiada. Eu sou muito apaixonada com psicanálise, com filosofia e com neurociência, porque a psicanálise, ela te dá um arcabouço, você falou muito bem, muito antes do caso acontecer, tudo está sendo discutido aqui. E cada capítulo tem um exercício, e um exercício que te leva à reflexão, para que você se entenda e para que você entenda os seus contextos. Então, quando você pega um caso desse lá de Tumbiara, não sei se vocês querem falar sobre isso aqui, mas exatamente, você definiu. Ali tem relação tóxica, ali tem jogo de poder, ali tem narcisismo, ali tem perversão, ali tem crueldade. Então, são tantas nuances sociais e que Freud discute isso tudo, né? Tem um livro do Freud que chama Mal-Estar da Civilização, foi escrito há 100 anos atrás. Se você ler esse livro, ele está falando de coisas que aconteceram semana passada. Só que numa linguagem muito rebuscada, que algumas pessoas tomam posse, não querem o deslocamento de poder e ficam muito puta quando eu escrevo um livro desse e brinco com o título A Culpa Não É da Sua Mãe, mas quase sempre é. E aí eu venho trazendo um capítulo sobre mãe narcisista, sobre o quanto mãe faz chantagem e ferra com a cabeça da gente. Então eu trago uma linguagem que traz ali o dia a dia, que traz a discussão do dia a dia, mas que abre a cabeça para que as pessoas percebam os seus contextos e se façam escolhas melhores. Sabe um negócio que me assustou muito? Aqui na região, sempre que acontece um caso assim que impacta muito a sociedade, eu pego e chamo o Beto, né? O Beto Ribeiro. Falou, Beto, olha o que aconteceu aqui, porque ele acaba falando disso no canal dele, né? E aí eu liguei pra ele, no caso da Sara, do cara lá que tirou a vida dos filhos dele mesmo. Falei, olha o que aconteceu aqui. Você viu? Tinha acabado de acontecer, né? Ele falou, me mandaram aqui. Só que eu já falei de casos assim no canal, esse ano, mais de 4 vezes. Então, assim, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Acontece, a sociedade fica assustada, fica em pânico durante 2 semanas, 3 semanas, e depois vida que segue até acontecer de novo, né? O que a gente pode fazer para ajudar essas mães, para ajudar essas mulheres, para ajudar essas famílias, né? Como que a gente pode levar informação para evitar que isso aconteça? Fazendo isso aqui que a gente está fazendo incansavelmente. A gente precisa democratizar a saúde mental. Não vai ter psicólogo, psicanalista para todo mundo. Essa conta não fecha. Nunca vai ter. Então a gente precisa democratizar a saúde mental, inteligência emocional, regulação emocional, falar cada vez mais desses assuntos, para que mais pessoas saibam, para que as nossas filhas, quando forem fazer escolhas lá atrás, com 15, 16 anos, sejam escolhas precoces, que não vá cair numa situação dessa anos depois. Minha avó falava uma coisa maravilhosa: cobra não nasce grande, nasce fiote. Cobra nasce pequenininho, tem que matar no ninho. Se a sua filha ouvir informações, ela nem entra num relacionamento tóxico. Ela nem entra. O problema é que a gente, por anos, não falou sobre isso, e quem ousa falar de uma maneira simples ainda apanha. A Ana Beatriz é super criticada, muitas vezes por psiquiatras. Minha filha, minha Bia, passou para medicina, graças a Deus. E ela, muitas vezes os professores da faculdade super criticam, porque a Ana Beatriz fala de psiquiatria de uma forma muito simples. Isso é democratizar conhecimento. Quando ela escreve um livro, Mentes Perigosas, nunca ninguém tinha falado de psicopatia no Brasil. Ela escreve Mentes Perigosas em 2015. A partir dali, todo mundo começa a falar de psicopatia, todo mundo começa a entender um pouquinho sobre psicopatia, sociopatia. Então, o que fazer para que situações como essa não ocorram? Atuar na fonte, atuar na prevenção. Meu avô contava uma história que era maravilhosa. Ele falava assim que tinha 3 pescadores num barco pescando. Aí passou um menino boiando. Aí o pescador pulou na água, tirou o menino, pôs no barco e levou lá pra beirada da água. De repente, 2 meninos boiando, nadando, se afogando. 2 pescadores pulou na água, tirou os meninos. De repente, 3 meninos. Aí 2 pescadores pulou na água, o outro catou o motor do barco e saiu. Aí os 2 gritou, falou, agora que tem 3 meninos, um pra cada um, pra nós salvar, você tá indo embora? Ele falou, não tô indo embora não, tô indo lá na ponta, acudir pra ver quem tá jogando os meninos. É sobre isso. Mais do que atuar na situação, nós temos que atuar preventivamente. Muito mais que falar sobre discutir crimes, nós precisamos ensinar as pessoas a não entrarem em situações como essas.
a não entrar em relacionamentos tóxicos, a não suportar relacionamentos tóxicos por anos, a saber identificar o que é um comentário passivo-agressivo, o que é uma pessoa que vai te dar problema lá na frente. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente democratiza conhecimento. Pessoas que sabem fazem melhores escolhas. Mas você acha que o problema tá na mulher que não foi preparada e acabou encontrando um relacionamento que não servia pra ela e ela errou? Se ela tivesse sido orientada mais cedo, ela não cairia nessa? Ou o problema tá no homem, que esse sim foi tão fragilizado pela sociedade, com esse discurso masculinista, que você tem que ser o provedor, que você tem que ser o forte, que você tem que limpar, sua honra tá acima de tudo, que você, né, toda essa situação que a gente ouve aí, né, que foi muito do que aconteceu nesse caso e vários outros casos. Eu vejo que, tipo, pelo que eu fiquei sabendo, eles viviam bem num relacionamento até o dia que ele traiu ela. E aí, o dia que ele traiu ela, ela resolve sair fora. Você perdeu minha confiança, eu quero sair fora. E aí o cara não aceita ela sair fora por conta de todo esse discurso que tem na sociedade, né? Que você tem que ser o provedor, você tem que manter sua família, você tem que ser o cara, né? Todo esse peso. E aí sim o cara começa a se transformar. Eu vejo muito mais... Se transformar não, né? Não. Ele começa a se revelar. Se revelar. É porque eu já falei, isso é um monstro ali. Cobra nasce fiote. Uhum. Ninguém vira cobra da noite pro dia. Ele começou a se revelar. Quando os interesses dele começaram a cair por terra, aí ele começou a se revelar. Muito cuidado com quem não tem nada a perder. Uma pessoa que não tem nada a perder, ela é perigosa. Já ouvi falar isso. Quando você se relacionar com alguém ou quando você tiver uma tensão com alguém, avalie o quanto essa pessoa tem a perder. Se ela não tiver nada a perder, ela tá próxima da barbárie. Mas isso é um ser humano que, teoricamente, ele nasce com essa capacidade. Ela pode ser acentuada ou não, é porque existem 3 teorias aí. O homem lobo do homem, o homem formado pela sociedade, enfim... Eu acho que uma teoria ideal todas seria uma formulação, de todas elas trabalhando junto. Mas é porque existem situações onde casos reais em que aconteceu a mesma coisa e o homem, com a mesma estrutura familiar, vivendo na mesma sociedade onde ele é julgado, onde a honra dele tem que prevalecer sobre tudo e tudo mais, ele só vira pra mulher e fala assim: segue seu caminho e eu quero seguir o meu. Então, eu não acho que é um julgamento só da sociedade ou de uma pessoa em especial, não é? Eu acho que você junta vários fatores, não é um... É porque também nunca vai ser simples, né? O ser humano é um homem Você tem cadela ou já teve social, em casa, cachorro, cadela, ou numa roça, alguma coisa sim, assim? sim. Gato? Você já viu uma cadela parida ou uma galinha acabou de botar ovo, o pintinho nasceu? Já. Se você for pra cima do fiotinho o que acontece? Ela fica braba, incha. Te avança. Cachorro, a mesma coisa. Nós temos 2 sistemas no nosso cérebro. Nosso cérebro funciona em dual core. Nós temos um sistema de recompensa e prazer e um sistema de proteção e preservação da vida. Esse é primitivo. Nosso cérebro só tem esses 2 funcionamentos. Preservação e prazer e proteção e preservação da vida. Quando a nossa consciência é suspensa, só esses 2 que funcionam. Se você for pular de paraquedas... Quando o cara for te empurrar de avião, sua perna trava. Por que ela trava? Porque seu cérebro entende, eu posso morrer. Então ele atua a favor da preservação da vida. Se você não for empurrado do avião, por si só, você não vai. O próprio cérebro te trava, porque o cérebro funciona a favor da vida. Quando há supressão de consciência, esses 2 sistemas só que vão funcionar. Um bicho não deixa você pegar a cria dele. Como que um pai atira na cabeça dos filhos? Não é pai, né? Ali há uma supressão de consciência ou há uma ausência de afeto, de sentimento, de frieza. Ali há não estou julgando a pessoa específica, não a conheço. Estou dizendo de uma situação. Ali ou há um processo de inconsciência, como eu acredito muito em casos de autoextermínio, de supressão de consciência, a pessoa não está pensando. Por que ela não... Inconsciente, ela estava inconsciente ali no momento. Em casos de autoextermínio, eu acredito muito. Porque o nosso sistema, ele é a favor da vida.
é muito difícil o seu corpo atuar a favor de você tirar sua própria vida. Você tem que estar numa supressão de consciência. É quase impossível a gente fazer isso com a gente mesmo. Por isso eu acredito muito no estado de supressão de consciência, quando há uma tentativa de autoextermínio. Numa situação dessa, ou há uma supressão de consciência muito intensa, o que eu não acho que foi o caso, porque escreveu carta, premeditou, preparou um discurso, preparou a visão que queria que tivesse após o acontecido, então não há supressão de consciência. Ou há uma ausência de um funcionamento estranho de um sistema límbico ali que já aponta para uma sociopatia, para uma psicopatia, para um narcisismo aí. Aí o negócio começa. Aí a discussão fica um pouco mais esquisita. Eu posso até concordar a hora que você fala assim que ele se revelou. Mas é como se você tivesse, sei lá, você tem uma tendência a ter um câncer porque você tem um gene ali. Mas você pode levar uma vida totalmente favorecendo para que esse câncer não aconteça em você. E por mais que você tenha a tendência, você tem o gene, ele não vai vir. Porque você levou uma vida que evitou todos os gatilhos possíveis de serem ativados, né? E esse cara que se revelou, eu acredito que é a mesma coisa. Ele tem um gatilho ali que ativa ele. Ele poderia levar uma vida totalmente diferente e nada ativar esse gatilho dele. Mas esse gatilho foi ativado. E eu acredito muito que hoje esses discursos que a gente vê na internet, Red Pill, né, esses discursos masculinistas, né, de colocar mais uma vez o homem como provedor, o homem é o centro-tudo, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, o homem não pode isso, não pode aquilo outro. Se você tá assim, você vai. Já teve até gente falando, se você tá assim, você vai fazer teste de testosterona ali. Sua testosterona tá baixa, você não tá bem e tal, você tá desregulado. Eu acredito muito que esse tipo de discurso favorece a ativação desse gatilho, sabe? Eu acho que muita coisa favorece a ativação desse gatilho. Eu me pergunto se esse gatilho foi ativado ali naquela hora, né? Se esse gatilho não vinha sendo ativado há muito tempo. Quando eu falo que ele não se transformou, ele se revelou, eu acho que essa revelação já vinha. Quando você ouve fatos históricos do que está sendo contado aí, essa revelação já vinha já de algum tempo. Ela não engatilhou ali naquele dia. O que eu acho que o Cabeleira quer falar é que é tipo assim, uma reafirmação sobre ideais que você já acredita que são, né, possíveis, que são corretos. Essa reafirmação de alguma forma encoraja a pessoa a fazer uma atitude que talvez ela não tomaria, mesmo tendo um gatilho, talvez. Acho que talvez isso é o que ele pensa. Não sei se é isso, entendeu? As pessoas reafirmarem... reafirmações, por exemplo, você tem que defender sua honra mesmo, sabe? Não é só o gatilho que faz a mudança final, sabe? Eu acredito são estímulos... Ali tinham microações. E essas pessoas, elas vivem de microações. Algum dia elas exacerbam, mas elas vivem de microações. Então, quando ele trai, quando ele não aceita o fim do relacionamento, quando os dois já estão separados e ele faz questão de manter uma figura institucionalmente, socialmente estável, isso tudo já era microações daquilo lá que calhou. Então, assim, essa revelação não aconteceu naquele dia. Por isso eu fico meio um pouco... Eu fico desconfortável com essa história de que o gatilho. Porque quando eu falo em gatilho, parece que foi aquela situação, né, específica. Não foi. Aquilo já existia dentro dele e ele já vinha operando nesse modo aí. Não foi o fato de aconteceu a traição e ele não, né? Gatilhos, né, que eu venho falando assim, anteriores mesmo. Gatilhos sociais, do dia a dia, da sociedade que a gente vive hoje. Tô tentando analisar de uma forma estrutural, assim, sabe? Não individual. Cabeleiro, eu entendo o que você fala, mas eu vou te falar. Se a gente também quiser colocar a culpa de tudo em uma sociedade e achar que a pessoa não é responsável pelo que faz, mano, aí pra mim não é sobre isso. Sabe o que acontece? Eu acredito muito no ambiente doméstico. Eu acredito muito no ambiente doméstico. Aquele dever que você não fez dentro da sua casa, você esquece, meu querido. Dali pra frente, esquece. Valores se formam no colo de pai e de mãe. Dentro de casa, em família. Depois que você não aprendeu, pode esquecer. Aí a sociedade vai ser gatilho, o irmão de rua vai ser gatilho, o trânsito é gatilho, a mulher que se separou é gatilho, aí tudo é gatilho. Para sandices
que não foram formadas lá dentro da sua casa. A base, ela Isso é tem igual que ser o carro muito que forte. sai ruim da concessionária, da fábrica. Toda hora vai bater uma biela, um parafuso, um trem perturbado. Não adianta, saiu ruim de lá, vai ficar ruim a vida inteira. Aquilo que deveria ter sido feito em casa, dever de casa, deveria ter sido feito, não foi feito, dali pra frente, em algum momento, isso vai dar problema. A ausência de frustração. Ué, eu não te quero, pronto, acabou, filho. Ué, você é obrigado a ficar com alguém? Que infantilidade, que meninice, que palhaçada que é essa? Nesse país se mata mulher todos os dias pelo fato delas dizerem que não querem ficar com uma pessoa. A mulher tem direito de não querer ficar com uma pessoa, você tem o direito. Aí isso ressoa lá na infância. Não foi frustrado o boneco. Tudo que ele queria, ele tinha. Ninguém falou não pra essa belezura. E aí chega lá na idade madura, na maturidade, no casamento. Quando a mulher fala não, ele mata. Quando a mulher tá com outra pessoa, ele mata. Quando a mulher separa, ele mata. E ainda mata os filhos, porque aí eu te desgraça inteira também. Aí eu acabo com a sua vida, porque aí eu acabo com todo um projeto que era um projeto de poder. Era um projeto de poder. Eu acabo com esse projeto de poder inteiro também. Se não é comigo, não é com ninguém. Ou você vai ter família comigo, eu, meus filhos, você, ou também você não vai ter nada. Vai embora tudo, eu acabo com tudo. Ou é comigo, ou é com ninguém. Isso é projeto de poder. Isso é igual eu falar pro meu marido, ou você fica casado comigo e vive essa vida, ou eu acabo com tudo. Acabo com você, acabo com meus filhos, põe fogo na casa, acabo com o mundo. Ou é comigo ou é com ninguém. Isso não é projeto de afeto, isso é projeto de poder. Tá doido? Isso não foi frustrado lá na infância. Isso foi falta de pai e mãe, foi falta de couro, foi falta de correio, foi falta de cadeia, foi falta de sei lá o que, de quê. Por que acontece mais com os homens? As mulheres também são frustradas na infância. Será que acontece mais com os homens? Ou será que os homens se valem da força física? Acaba ficando mais mulher também mata homem, mas não é todo dia. Não, eu Você sei. não vê isso acontecendo todo dia, né? Eu entendo. Existe a questão da força física. Mas é igual você me dizer assim, quem caça mais, um gato ou um leão? Até a compilação física do leão favorece a natureza dele, ué. O homem, claro, pode ser o homem mais menor do mundo. Se ele vier pra cima de mim, eu tô em condição desfavorável. Se ele vier pra cima de mim, pra mim resta só chorar. Pode ser o menor e o mais fraco do mundo. Se ele me der um tapa, ele me desmonta. E aí ele se vale disso. Isso não é projeto de afeto, isso é projeto de poder. É muito louco essa sensação. Uai, tá doido? Poder, né? Que isso? Tava pensando sobre isso também, tipo... Loucura. As pessoas quando estão com a arma na mão, assim, é como você... Sabe o que é interessante? Toda mulher pensa que sabe como beijar um homem, mas se você perguntar discretamente à maioria dos homens, eles vão te dizer que apenas um punhado de mulheres realmente os fez sentir algo mais profundo que uma simples atração. Veja bem, a verdade é que os homens não são difíceis de excitar, mas fazê-lo perder completamente o controle, fazê-lo desejar você muito depois de você ter ido embora. Isso é uma arte diferente. E essa arte começa com a compreensão de 3 lugares secretos no corpo dele, que estão conectados não apenas ao prazer, mas à rendição emocional. Agora, antes que você revire os olhos pensando, eu já sei quais são esses pontos, deixe-me te dizer uma coisa, você não sabe. Porque eles não estão onde você imagina. E se você dominar isso, ele nunca vai esquecer a forma como você o toca. Não importa quantas mulheres ele conheça depois de você. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas aqui está onde a maioria das mulheres erra. Elas confundem ser sexy com ser estratégica. Elas pensam que beijar é sobre paixão e espontaneidade. Não é. É sobre ritmo, antecipação e conexão. E o beijo certo, no lugar certo, com a intenção certa, pode fazer o corpo inteiro de um homem fraquejar. Eu costumava acreditar que beijar era apenas sobre química, aquele clique mágico que você não consegue explicar. Mas depois de anos atendendo mulheres e homens em meu consultório, aprendi que a química é algo que você pode criar.
Você pode construí-la camada por camada através de energia, timing e foco. Então, hoje eu quero te mostrar 3 pontos que ativam os interruptores neurológicos e emocionais de um homem ao mesmo tempo. Porque quando você toca tanto o corpo dele quanto o ego dele da maneira certa, você cria um circuito no cérebro dele que diz: eu quero mais dela. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você já beijou um homem e sentiu ele enrijecer como se estivesse curtindo, mas sem se derreter? Isso acontece porque você provavelmente estava beijando-o em todos os lugares previsíveis. Lábios, pescoço, talvez peito. E ele está gostando, claro, mas o cérebro dele não está surpreso. Não há nenhum choque, nenhum sinal que diga: essa mulher é diferente. Os homens anseiam por novidade tanto quanto anseiam por validação. O que realmente faz ele perder a cabeça não é apenas como você beija, é onde e por quê. Aqui está o segredo que a maioria das mulheres nunca aprende. Os homens têm receptores de prazer conectados não apenas às suas zonas erógenas, mas também ao seu senso de orgulho, segurança e rendição. Quando você encontra os lugares que ativam tanto o físico quanto o psicológico, você deixa de ser apenas mais uma amante. Você se torna a mulher que reconecta o sistema nervoso dele. E é isso que esses 3 pontos de beijo fazem. Mas antes de eu entrar neles, quero que você entenda o fundamento emocional por trás disso. A maioria das mulheres pensa que os homens querem controle. A verdade? O homem certo quer confiar em você o suficiente para perder o controle. E a maneira de levá-lo até lá não é sendo dominadora, é sendo presente. É a forma como o seu toque diz a ele: você está seguro comigo, você pode se soltar. É isso que o excita além da lógica. É isso que cria obsessão. Porque para um homem, rendição é a vulnerabilidade máxima. E a mulher que pode guiá-lo até lá é inesquecível. Agora, eu não estou aqui para te dar uma lista de truques ou táticas superficiais. Isso não é sobre manipulação, isso é sobre entender a biologia dele e a psicologia dele, a ciência do toque e a emoção da conexão. Veja bem, quando você o beija em certas áreas, você ativa partes do sistema nervoso dele que liberam dopamina e ocitocina, os mesmos hormônios que o fazem sentir prazer, confiança e vínculo, tudo ao mesmo tempo. É por isso que esses 3 pontos são tão poderosos. Eles não apenas causam uma sensação boa, eles fazem com que ele associe você a conforto e euforia. E aqui está a parte que a maioria das mulheres perde. O beijo que faz ele perder a cabeça não começa com seus lábios, começa com sua intenção. Quando você o toca com curiosidade, quando você pausa tempo suficiente para ele se perguntar o que vem a seguir, quando sua respiração paira perto, mas ainda não pousa, você está criando antecipação psicológica. É isso que constrói desejo. Os primeiros 3 segundos de hesitação antes de você beijá-lo são frequentemente mais poderosos do que o beijo em si. É isso que aciona o ciclo de feedback mente-corpo da obsessão. Mas vou ser honesta com você, eu costumava errar nisso. Eu costumava pensar que paixão era sobre ir mais rápido, sobre mostrar entusiasmo, sobre provar que eu estava interessada nele. Mas os homens não se lembram da mulher que se move rápido. Eles se lembram da mulher que faz o tempo desacelerar. A mulher que beija como se estivesse explorando, não performando, porque para ele isso diz: ela não está tentando me impressionar, ela está me sentindo. E antes de eu revelar esses 3 pontos escondidos, quero que você segure um pensamento em sua mente. O objetivo não é excitá-lo, o objetivo é fazê-lo olhar para dentro. Você quer fazê-lo sentir algo tão profundo que ele pare de pensar e comece a sentir. Você quer trazê-lo para aquele espaço onde o corpo e o coração dele não conseguem distinguir entre desejo e devoção. Então, se você já quis ser a mulher que entra na pele dele, que permanece na memória dele muito depois que o momento termina, fique comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente onde esses pontos estão, como tocá-los e por que eles funcionam em um nível que a maioria das pessoas nunca sequer pensa. Primeiro ponto, atrás da orelha.
A maioria das mulheres subestima o quanto o espaço atrás da orelha de um homem pode ser poderoso. É pequeno, é sutil, mas é uma das zonas neurologicamente mais sensíveis em todo o corpo dele. A pele ali é fina, repleta de pequenas terminações nervosas e fica bem acima dos ramos do nervo vago, o mesmo que acalma o corpo e intensifica a intimidade. Quando você toca ou beija esse ponto da maneira certa, você não está apenas estimulando-o fisicamente, você está comunicando algo muito mais íntimo, segurança, foco e atenção completa. A razão pela qual esse ponto o deixa louco não é apenas sobre prazer, é sobre confiança. Quando você se aproxima o suficiente da orelha dele, você está entrando em seu território mais privado, sua frequência pessoal. É onde o corpo dele inconscientemente escuta por perigo, por proximidade, por sinais emocionais. Quando sua respiração toca aquela pele, isso sinaliza ao sistema nervoso dele que você é segura, familiar e profundamente conectada. É por isso que ele vai tremer ou pausar no meio de uma respiração ou inclinar a cabeça levemente, porque o cérebro dele está processando a mistura de excitação e rendição emocional. Aqui está como fazer isso direito. Não se apresse, você nunca vai direto para lá. Você constrói o caminho até lá como um ritmo lento. Comece falando perto da orelha dele, mas sem tocar. Diga algo suave, talvez apenas um sussurro do nome dele. Então deixe sua respiração roçar a linha da mandíbula dele. Se ele se inclinar, você está pronta. Mova-se lentamente até a curva atrás da orelha dele e pare. Deixe a atenção crescer no silêncio. Essa pausa muda a mente dele de pensamento para sensação. Então, mal beije a pele atrás da orelha, a parte macia abaixo da curva do osso, onde o pescoço encontra o crânio. Use quase nenhuma pressão, apenas calor e respiração. Segure por um segundo a mais do que parece natural. Então, se afaste, deixe-o perseguir aquela sensação. Isso é o que eu chamo de ritmo emocional. A arte de dar apenas o suficiente para criar fome sem sobrecarregá-lo. Você está ensinando o sistema nervoso dele a ansiar pela sua contenção. E quando você domina esse equilíbrio, ele vai associar sua presença com antecipação em vez de conclusão. Isso é muito mais viciante. Veja bem, os homens são treinados para estar no controle. O mundo deles funciona com lógica e momentum. Mas quando uma mulher introduz quietude suave e intencional, ela interrompe esse padrão. Atrás da orelha dele é onde você pode acessar essa interrupção. É o lugar que vira o interruptor de controle para a rendição. Todo homem, até o mais confiante, quer se sentir seguro o suficiente para se soltar. Ele pode não dizer isso, mas é verdade. Quando você beija esse ponto, você está dando a ele permissão para parar de performar. Você está dizendo, você pode apenas ser. E esse é um sentimento que ele não consegue em nenhum outro lugar. Há também algo primitivo sobre essa área. Quando você o beija ali, o corpo dele é inundado com ocitocina e dopamina, os hormônios do apego emocional. Não é apenas química sexual, é vínculo biológico. É por isso que muitos homens instintivamente puxam você para mais perto após esse beijo. Não é luxúria, é o cérebro tentando se fundir com a fonte daquele conforto. E aqui está um segredo. Como você sai daquele momento importa tanto quanto como você entra nele. Depois de beijá-lo atrás da orelha, fique perto por um instante. Deixe seus lábios pairarem perto da pele dele enquanto você expira lentamente. Aquela respiração quente diz ao subconsciente dele que você ainda está ali, ainda conectada. Então se afaste, mas não faça contato visual ainda. Deixe-o vir até você. Deixe-o reabrir aquele ciclo. Quando ele faz isso, ele não está mais pensando no que vem a seguir. Ele está pensando em você. O que torna esse primeiro ponto tão poderoso é a mensagem emocional que ele carrega. Ele diz a ele: eu vejo a parte de você que ninguém mais toca, a parte que está escondida, protegida.
E quando ele sente esse tipo de reconhecimento, ele não vai apenas desejá-la, ele vai se sentir conhecido. Esse é um nível de conexão que a maioria dos homens nunca experimenta e começa com algo tão simples quanto um beijo gentil atrás da orelha. Mas não esqueça a mentalidade. Isso não é sobre executar alguma técnica secreta, é sobre presença. Se você estiver na sua cabeça pensando, ok, esse é o passo 1, você vai perder o momento. A mágica vem da curiosidade genuína, ouvir a respiração dele, sentir a mudança no corpo dele, seguir sua intuição em vez de uma lista de verificação, porque a verdade é que o beijo mais poderoso não parece planejado, parece descoberto. E quando ele sente que você está descobrindo-o, em vez de executar um movimento, ele vai se derreter todas as vezes. Então, da próxima vez que você estiver perto e sentir vontade de ir direto para os lábios ou o pescoço, pause, paire. Deixe seus lábios encontrarem aquela curva secreta atrás da orelha dele. Deixe o silêncio se estender. Deixe a eletricidade subir. E quando você finalmente tocá-lo ali, faça isso como se estivesse dizendo a ele algo que apenas o corpo dele pode entender. É assim que você começa a desvendar. É assim que você o faz perder a cabeça. Segundo ponto, a parte interna do pulso. A maioria das mulheres não tem ideia de quão íntimo o pulso de um homem pode ser. É um daqueles lugares que está constantemente exposto, mas quase nunca verdadeiramente tocado. E é exatamente por isso que é tão poderoso. A parte interna do pulso dele está repleta de terminações nervosas sensoriais que se conectam diretamente às vias que controlam sua frequência cardíaca e resposta de excitação. Quando você toca ou beija ali, você está literalmente tocando o ritmo da batida do coração dele, o pulso do corpo dele que diz ao cérebro dele: você está vivo, você é desejado, você é visto. E o que é bonito sobre esse ponto é o quão sutil ele é. Não é um movimento sexual ousado, é quieto, desarmante, quase inocente. Mas é isso que o torna inesquecível. Você está entrando no mundo dele através da gentileza, não da sedução. Comece simplesmente. Talvez vocês estejam sentados um de frente para o outro em um jantar, o braço dele descansando na mesa. Vocês estão rindo, provocando, mantendo o contato visual. Então, em um pequeno movimento natural, alcance a mão dele. Não a agarre, apenas vire-a ligeiramente para que a palma dele fique para cima. Passe as pontas dos seus dedos lentamente sobre a pele macia, onde o pulso dele encontra a mão. Esse é o momento em que você vai sentir o pulso dele palpitar. Aquele pequeno ritmo sob seu toque é a confissão involuntária do corpo dele. Ele está sentindo algo agora. Pause, deixe seu polegar traçar círculos preguiçosos sobre aquele ponto enquanto você fala. Você está ancorando sua conexão à batida do coração dele sem dizer uma palavra. Quando você finalmente abaixar seus lábios para beijar aquele ponto, devagar, deliberadamente, isso envia um sinal direto ao sistema nervoso dele. O corpo dele traduz isso como segurança misturada com antecipação. É o mesmo gatilho fisiológico que acontece quando adrenalina e ocitocina colidem. Ele se sente empolgado, mas calmo, excitado, mas aterrado. E essa é a dualidade que mantém os homens viciados. Eles não estão apenas perseguindo prazer, estão perseguindo paz dentro da excitação. E você se torna a fonte de ambos. O pulso funciona porque é inesperado. Todo homem já teve seu pescoço beijado, seu peito tocado, mas quando você beija a parte interna do pulso dele, você está dizendo a ele algo diferente. Estou prestando atenção nos detalhes. É isso que penetra a armadura emocional dele. Você não está tratando-o como uma performance. Você está explorando-o como um mapa. E ninguém esquece a pessoa que os estuda assim. A técnica é simples, mas exige paciência. Pare seus lábios sobre a parte interna do pulso dele até que sua respiração aqueça a pele. Observe a reação.
Se ele tensionar, recue. Se ele relaxar, essa é a sua luz verde. Então, beije-o uma vez, suavemente, lentamente. Segure por 2 ou 3 segundos. Quando você se afastar, faça isso com intenção. Aquela retirada de calor faz o cérebro dele ansiar pelo seu toque novamente. Eu sempre digo que a atração vive no contraste, a dança entre proximidade e distância. O beijo no pulso incorpora isso perfeitamente. É o momento de empurra-puxa mais delicado que você pode criar com nada além de quietude e timing. Depois disso, não se apresse em preencher o silêncio. Deixe-o pairar. Talvez sorria como se soubesse algo que ele não sabe, porque você sabe. Você acabou de ativar uma parte da memória sensorial dele que vai se repetir mais tarde, quando ele estiver sozinho, se perguntando por que de repente sente falta do seu toque. Isso não é manipulação, é impressão. O corpo dele vai se lembrar daquela suavidade muito depois que a mente dele esqueceu os detalhes. O que torna o beijo no pulso tão potente também é simbólico. O pulso é onde tomamos nossa pulsação, é onde a vida é mais tangível. Quando você o beija ali, você está reconhecendo essa vivacidade nele. Você está dizendo, eu sinto você, eu vejo você, você é real para mim. E para os homens, isso é magnético. Eles raramente conseguem se sentir vistos além da força ou confiança, mas esse tipo de atenção gentil corta através daquela armadura. Diz a ele que ele não precisa performar, ele só precisa ser. Aqui está um pequeno truque para aprofundar ainda mais. Depois do beijo, trace levemente o mesmo ponto com a ponta do seu dedo em uma pequena espiral. Não olhe para ele. Continue falando, rindo, seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido. Essa desconexão entre seu tom casual e o gesto íntimo vai curto-circuitar o cérebro dele. Ele não vai saber se deve respirar ou se inclinar para mais perto. É isso que você quer. Caos silencioso dentro dele, porque o desejo não grita. Ele zumbe abaixo da superfície. E quando você aprende a brincar com esse zumbido sutil, você controla o ritmo emocional de cada interação. Lembre-se, isso não é sobre dominância, é sobre presença. Quando sua energia diz, estou totalmente aqui com você, as defesas dele caem. Quando o seu toque diz, eu vejo você, o coração dele se abre. O beijo no pulso é o menor gesto que carrega a mensagem emocional mais alta. Eu escolho você neste momento. E é isso que todo homem secretamente anseia. Então, da próxima vez que você estiver perto o suficiente para tocar a mão dele, resista ao impulso de ir para o óbvio. Deixe as pontas dos seus dedos deslizarem até o pulso dele. Sinta aquele pulso sob sua pele. Beije-o como um segredo que você está prometendo guardar. Então, se afaste apenas levemente e observe o corpo dele se inclinar em sua direção antes mesmo que ele perceba que está fazendo isso. Esse é o poder da sutileza. É assim que você começa a fazê-lo perder a cabeça. Uma batida de coração por vez. Terceiro ponto, a parte inferior das costas. Há um lugar no corpo de um homem para o qual quase ninguém presta atenção. No entanto, é uma das áreas mais vulneráveis e emocionalmente carregadas que ele possui, a parte inferior das costas, bem onde a coluna dele faz uma curva antes de encontrar a linha da cintura. É um lugar que carrega a tensão silenciosa de controle, força e pressão, todas as coisas que os homens são condicionados a segurar todos os dias. E quando você toca ou beija-o ali, você não está apenas fazendo-o se sentir bem, você está dando a ele permissão para liberar tudo o que ele tem carregado. Não é apenas físico, é psicológico. É por isso que esse ponto é tão poderoso. A parte inferior das costas fica na interseção entre proteção e rendição. Biologicamente, é onde o corpo dele mantém o estresse. Emocionalmente, é onde ele esconde suavidade. Quando sua mão ou lábios pousam ali, isso ultrapassa a lógica e fala diretamente com a parte dele que anseia por descanso, confiança e pertencimento.
A maioria das mulheres passa por cima disso rapidamente, talvez roçando durante um abraço, sem nunca perceber quanto poder vive naquele pequeno gesto. Mas quando você permanece ali intencionalmente, tudo muda. Imagine que você está de pé atrás dele. Você se aproxima o suficiente para que seu corpo se alinhe com o dele. Você coloca a sua mão gentilmente naquela curva das costas dele, não pressionando, apenas descansando. É o peso da conexão, não do controle. O corpo dele registra que você está atrás dele, não para desafiar sua força, mas para apoiá-la. Então, deixe seus dedos se moverem lentamente, traçando pequenos círculos ao longo daquela crista suave de músculo. Você vai sentir ele expirar quase inconscientemente. Esse é o sistema nervoso dele começando a se soltar. Agora, se você quiser levar isso mais fundo, incline-se para frente e deixe seus lábios mal tocarem o espaço logo acima da cintura dele, no centro da coluna. Não beije como se estivesse tentando excitá-lo. Beije como se estivesse tentando acalmá-lo. O paradoxo é o que torna isso elétrico. O cérebro dele não consegue categorizar a sensação. Não é puramente sexual, não é puramente calmante. Então isso acende todos os circuitos tentando processá-lo. Essa confusão é o que cria o vício. O corpo dele começa a ansiar por mais porque não consegue definir o que acabou de acontecer. A parte inferior das costas também é um espaço simbolicamente submisso. É onde os guerreiros uma vez carregavam sua vulnerabilidade desprotegida, invisível. Quando você o beija ali, você está dizendo sem palavras, você não precisa se proteger comigo. Essa mensagem atinge mais forte do que qualquer frase sedutora jamais poderia. Não é sobre dominância ou controle, é sobre segurança. E quando um homem se sente seguro o suficiente para se render, é quando ele realmente perde a cabeça. Mas o timing importa. Nunca comece com esse ponto. É íntimo demais, revelador demais. Você usa isso quando já construiu tensão, quando já há confiança no ar, quando o corpo dele está aberto e a respiração dele profunda. O beijo na parte inferior das costas é uma recompensa, um sinal de pontuação no final da conexão. Ele diz a ele: você está em casa, aqui está o ritmo. Descanse sua mão ali por alguns segundos. Deixe seus dedos se espalharem levemente. Trace a linha da coluna dele para baixo e então pare logo acima da cintura. Pause. Deixe-o sentir o calor da sua respiração antes mesmo de você tocar seus lábios em sua pele. Essa pausa cria a atração. Então, um beijo lento. Segure, se retire, espere, deixe o silêncio falar. Quando você se afastar, mantenha sua mão ali, dedos descansando no mesmo ponto. Não se mova, apenas respire com ele. O que você está fazendo é afundar seus sistemas nervosos. Dois corpos se comunicando sem uma palavra. Isso é intimidade em um nível primitivo. E quando você finalmente quebrar aquele contato, se afaste. Passe por ele, talvez sorria por cima do ombro. Você está deixando o suspenso no brilho posterior, tanto da excitação quanto da segurança emocional. É inebriante. A maioria das mulheres subestima o quanto os homens anseiam por isso. O mundo diz a eles para serem fortes, para nunca baixarem a guarda, mas em particular, o que eles mais querem é um lugar onde não precisam performar. Seu beijo na parte inferior das costas dele se torna esse passe de permissão. Ele diz a ele: você pode descansar aqui. E uma vez que ele sentiu isso com você, ele vai perseguir aquele sentimento de novo e de novo, porque é mais raro do que paixão. É paz. E paz é a forma mais profunda de desejo. Eu sempre digo que a atração não é sobre provar seu valor, é sobre mostrar sua presença. O beijo na parte inferior das costas é presença pura. É você dizendo: eu vejo o homem por baixo da armadura. E é isso que te torna inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver perto o suficiente, talvez depois de um momento de risada ou uma pausa silenciosa entre beijos, deixe sua mão encontrar aquele ponto. Não faça disso um movimento, faça disso uma mensagem.
toque-o ali como se estivesse dizendo ao corpo dele: você pode se soltar agora. Beije-o ali como se estivesse selando uma promessa, não reivindicando o território. Então, se afaste um pouco antes do que ele espera que você faça. É assim que você faz ele seguir a memória, não apenas o momento. É assim que você cria o tipo de desejo que não desaparece quando as luzes se apagam. Ele se aprofunda no silêncio depois, porque a verdadeira arte da conexão não é sobre o quão quente as coisas ficam, é sobre o quão seguro você pode fazer o calor parecer. E esse é o segredo que ninguém te conta. A parte inferior das costas é onde um homem passa.